Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcelino, tá certo? Professor de Química. Venho aqui para mais um vídeo sobre cinética química. Cinética química, como vocês já viram no vídeo passado com o professor Stefano, estuda a velocidade das reações químicas. O estudo dessa velocidade é importante porque na indústria, por exemplo, o tempo de produção de uma determinada substância deve ser determinado. Então, esse tempo é determinado primeiro em laboratório e em seguida, quando chega a produção na indústria, já se tem uma ideia de quanto tempo vai levar para produzir determinadas substâncias. Mas para a gente entender a velocidade das reações químicas, a gente tem que entender primeiro a lei da velocidade. O que significa isso? A velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes, para cada temperatura elevada a expoentes experimentalmente determinados. Ou seja, a lei da velocidade da reação relaciona a rapidez de uma transformação química com as concentrações dos reagentes em quantidade de matéria, isto é, a concentração vai ser dada sempre em mol por litros. Como é que a gente pode traduzir essa definição, né? Como a gente pode levar essa definição de modo que você compreenda o que está sendo dito? A gente pode levar isso para a parte matemática mesmo, tá certo? Então, se você considerar uma reação genérica, A mais B dando C mais D, lembrando que as substâncias que estão antes da seta são chamadas de reagentes, tá certo? E as substâncias depois das setas são chamadas de produtos. Então, você tem a concentração da substância A mais a concentração da substância B, formando dois produtos, C mais D. Beleza? Então, a velocidade da reação é igual a uma constante K, que essa constante K é determinada em laboratório experimentalmente. Não está sendo fornecido quanto essa constante vale, porque é uma reação genérica. Lembrando que para cada reação química, essa constante vai ter um determinado valor, multiplicado pela concentração de A elevado a um expoente determinado experimentalmente. No final desses slides, a gente vai conseguir determinar esses expoentes, tá certo? Multiplicado por B elevado também ao expoente determinado experimentalmente. Então você percebe que para calcular a velocidade da reação, você basta ter a constante K, saber a concentração do reagente A, a concentração do reagente B e saber o valor do expoente. Aí você facilmente consegue calcular a velocidade de uma reação química. Daí a gente tem a equação da velocidade. Novamente, ó, reagente A mais o reagente B, formando o produto C mais o produto D. Mais uma vez, ó, V é a velocidade da reação, é igual a constante cinética K, multiplicado pelas concentrações dos reagentes, elevado às potências experimentais. No caso aí está sendo representadas as potências pelas letras X e Y, tá certo? Esse Azinho e Bzinho, por exemplo, Czinho e Dzinho também, são os coeficientes de uma reação química. No caso, ó, esse coeficiente, de certo modo, ele pode ser igual a esse valor de x e y, por exemplo. Muitas vezes esse valor de Azinho é o mesmo valor de x. E esse valor de Bzinho é igual ao valor de y, né? Mas isso não é uma regra, tá certo? A gente vai ver situações em que esses valores podem ser iguais. Vamos para uma reação na prática, formação da água. Todo mundo sabe que a fórmula da água é H2O, mas para a água se formar precisa reagir gás hidrogênio com gás oxigênio, tá certo? Formando logicamente a nossa água. Então percebe, ó, 2H2, esse 2 é o
coeficiente da reação, tá certo? H2, logicamente, é o meu reagente, O2 é o outro reagente, formando o produto água, né? H2O. O 2 lá na água também significa o coeficiente da reação. Então, a velocidade seria igual a constante K multiplicado pela concentração de H2 elevado ao expoente x, que é o expoente experimental, vezes a concentração de O2 elevado ao expoente y, que é o expoente experimental, tá certo? Lembrando, ó, muitas vezes esse expoente x e y é igual ao coeficiente, né? No caso do hidrogênio é 2 e no caso do oxigênio vai ser 1, porque tem O2, significa 1O2. A gente vai agora para uma reação com 3 reagentes, formando apenas um produto, para a gente compreender melhor essa questão da velocidade da reação. Vamos lá. Reagente A mais reagente B mais reagente C formando o produto D. Lembrando, ó, o Azinho, o Bzinho e o Czinho são os coeficientes, tá certo? Então a velocidade da reação é igual a constante K multiplicado pela concentração do reagente A elevado ao expoente x, que é um expoente experimental, vezes B elevado ao expoente y, que é o expoente experimental, vezes C, concentração de C elevado ao expoente Z, que é um expoente também experimental. Então vocês analisam a equação da velocidade. Com essa equação da velocidade, a gente pode determinar alguns dados experimentais. Por exemplo, olha só para essa tabela abaixo, que está sendo mostrado alguns dados experimentais. Olha para a primeira coluna, onde tem experimento. Então, houve o experimento 1, o experimento 2, o experimento 3 e o experimento 4. Agora, você olha, por exemplo, para a primeira linha, né? Abaixo onde tem os nomes, tá bom? A primeira linha onde tem os números, você olha para ela. Então, no experimento 1, qual a concentração do reagente A? 1 mol por litro, tá certo? Qual a concentração do meu reagente B? Também 1 mol por litro. E qual a concentração do meu reagente C? 1 mol por litro. Então, reagiu, ó, 1 mol de A mais 1 mol de B mais 1 mol de C. E formou-se, ó, 5 mols de D a cada segundo, tá certo? Então, você observa que essa é a velocidade da nossa reação, tá bom? 5 mols por litro, tá certo? A cada segundo. Observe agora o experimento 2. Olha para a segunda linha que tem os números, ó. Olha para o experimento 2. No experimento 1, a concentração de A era 1 mol por litro. Agora, no experimento 2, a concentração de A é 2 mols por litro. Dobrou, não é isso? A concentração de B continua 1 mol por litro e a concentração de C continua 1 mol por litro. Lembrando que está reagindo A mais B mais C para formar D. Então, de certo modo, para você compreender, foi dobrado a concentração do reagente A e a concentração dos reagentes B e C continuou a mesma quantidade, né? A mesma concentração. Olha só para a velocidade de formação de D. Lá na última coluna. 10 mols por litro, né? A cada segundo. Então, o que que isso significa? Quando se dobrou a concentração de A, a velocidade da formação de D também dobrou, tá certo? Então, dobrou a velocidade da reação também dobrou. Agora, vamos para o experimento 3. Você vai comparar agora o experimento 3 com o experimento 1, tá certo?
Então, olha para o experimento 1 e olha para o experimento 3. Esquece o experimento 2 por enquanto. Concentração de A lá no experimento 1 era 1 mol por litro. Concentração de A lá no experimento 3 continua 1 mol por litro. Só que agora, ó, se você comparar concentração de B, dobrou. Porque lá no experimento 1 era 1 mol por litro, agora está 2 mols por litro no experimento 3. E a concentração de C continuou o mesmo. Mas a velocidade da reação, ó, ficou 4 vezes maior quando você compara com o experimento 1, né? Era 5, tá 20. Só você contar, ó, 5, 10, 15, 20. Quadruplicou a velocidade da reação. Agora vamos para o experimento 4. Compara o experimento 4 com o experimento 1. Concentração de A continua a mesma, comparando 4 com 1. Velocidade da reação também, ó, vai continuar a mesma, mesmo dobrando a concentração do reagente C. Você percebe que no experimento 4, comparado ao experimento 1, as concentrações de A e B continuam a mesma, tá certo? E a concentração de C dobra. Mas a velocidade da reação, comparando 4 com 1, permanece, ó, 5 mol por litro, né, por segundo, tá certo? Se você for analisar agora, para a gente procurar entender, ó, foi determinado esses expoentes, né, que a princípio são chamados de x, y e z. Tá vendo lá em cima os expoentes, ó, x, y e z? Eles foram determinados ao se calcular a velocidade das reações nos diferentes experimentos, tá certo? Então, olha só, avaliando as variações da velocidade com as concentrações, tem-se que a velocidade dobra ao dobrar a concentração de A. Logo, ó, o expoente x vai ser igual a 1, tá certo? A velocidade quadruplica ao dobrar B. Lembra que ao dobrar B, a velocidade ficou 4 vezes maior? Então, logo o valor de y, ó, voltando, ó, olha só os valores lá de x, y e z sendo determinados. Ó. Y agora é igual a 2. Por quê? Como quadruplicou, então você tem que 2 elevado a 2, tá certo? É igual a 4. Todo mundo sabe que 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 é 4. Então, y é igual a 2. E a velocidade, ó, no caso de C, não é alterada. Ó. Logo, Z é igual a 0. Então, basta você olhar agora para a velocidade. Velocidade é igual a constante K, concentração de A elevado ao expoente 1, concentração de B elevado ao expoente 2, vezes a concentração de C elevada ao expoente 0. Por que C é elevado ao expoente 0? Porque você percebe no experimento 4, ó, que mesmo dobrando a concentração de C, a velocidade continuou a mesma, comparado com o experimento 1. Então, se você for olhar a ordem da reação só olhando para A, seria 1, ó, ordem 1 em relação a A, beleza? Se a velocidade da reação dobrar, essa ordem vai ser 1, tá certo? Ordem 2 em relação a B. Em outras palavras, se quadruplicar, então a ordem vai ser 2. E ordem 0 em relação a C. Por que ordem 0 em relação a C? Porque a velocidade da reação não modificou, mesmo dobrando a quantidade de C. Qual seria a ordem da reação inteira? Só você somar, ó. Velocidade é igual a concentração de A elevado ao expoente 1 vezes o B elevado ao expoente 2. Aí você soma o expoente 1 e o expoente 2. 1 mais 2, 3. Então, a ordem da reação inteira é igual a 3. Lembrando, ó, concentração de A, tá certo? Em relação a A. Ordem 1, a velocidade. Se você olhar só para a concentração de B, a ordem da reação seria 2. Mas quando você olha para a equação inteira, tá certo? Aí você soma os expoentes 1 mais 2
Então, a ordem da reação é igual a 3. Então, só para a gente fixar essa questão da ordem da reação, os expoentes que constam na lei da velocidade determinarão a ordem da reação. No caso da reação genérica, novamente a reação genérica, reagente A mais reagente B, formando reagente C mais reagente D. Velocidade da reação é igual a K, tá certo? Vezes a concentração de A elevado ao expoente A, vezes a concentração de B elevado ao expoente B. Você repare que nesse caso, o valor do expoente vai ser justamente igual ao valor do coeficiente A e B. Quando você faz também a lei da velocidade, você olha apenas para os reagentes. Lembrando mais uma vez, reagentes são todas as substâncias que estão antes da seta, né? Que vão reagir para formar os produtos, tá certo? Então, ó, onde A mais B é a ordem global da reação, tá certo? Aí você olha para os expoentes A e B que estão lá em cima, ó, o A maiúsculo e o B, o A minúsculo e o B minúsculo, tá certo? O A maiúsculo e o B maiúsculo é a concentração. E o A minúsculo e o B minúsculo são os expoentes, tá certo? Onde o Azinho, tá certo, é a ordem da reação em relação ao reagente A e Bzinho é a ordem em relação ao reagente B, beleza? Então, o que seria uma reação de primeira ordem? São aquelas em que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração de uma única espécie elevada à primeira potência. Por exemplo, se você tem o reagente A formando o reagente B, então qual seria a velocidade? Constante K vezes a concentração de A, no caso, é elevado a 1. Então, seria a reação de primeira ordem, tá certo? Uma reação de segunda ordem são aquelas em que a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração de uma única espécie, não necessariamente, elevada à segunda potência, ou de duas espécies elevadas à primeira potência cada uma. Vamos compreender, ó. Agora, ó, 2A, aí no caso a gente já tem aqui o 2 como um coeficiente formando B. Então, a velocidade da reação seria K vezes concentração de A ao quadrado. Ó, repare que esse elevado a 2 é justamente o coeficiente de A, porque você tinha 2A, tá certo? Agora vamos para a reação de baixo, A mais B formando C. Então a velocidade seria constante K vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Observe que para a velocidade da reação você olha sempre para os reagentes, ó, elevado ao expoente 1. Concentração de A elevado ao expoente 1 vezes a concentração de B elevado também ao expoente 1. Por que está sendo elevado ao expoente 1? Porque a gente tem 1A mais 1B, tá certo? Então é só você somar, ó, 1 mais 1 dá 2. Então, na verdade, que a gente teria reações de segunda ordem. Então pode ser de dois tipos, ó. Se você tiver a concentração de um reagente elevada a 2, ou se você tiver a concentração de dois reagentes, ó, cada um elevado ao expoente 1, tá certo? Etapa lenta da reação determina a velocidade. Muitas reações químicas elas têm mais de uma etapa na indústria, mas quem vai determinar a velocidade da reação vai ser justamente a primeira etapa. Então, ó, normalmente as reações ocorrem em mais de uma etapa e cada uma possui sua própria lei de velocidade. No entanto, essas etapas ocorrem com velocidades que podem ser bastante diferentes. A etapa mais lenta limita a velocidade total da reação e ela acaba sendo a etapa determinante da velocidade. Em outras palavras, se uma reação química acontecer em várias etapas, quem vai determinar a velocidade da reação é a primeira etapa. Observe esse exemplo, ó. A mais A formando A2, é a etapa lenta. Agora,
A2 mais B, formando A2B, etapa rápida. Mas para determinar a lei da velocidade, ó, basta você olhar para a etapa lenta, né? Velocidade é igual a constante K multiplicado por A elevado ao expoente 2. Por que expoente 2? Porque você tinha 2A, né? A mais A, beleza? Aqui um exemplo para a gente trabalhar um pouco da prática. Ó. Dado o processo químico representado pela equação a seguir, NO2, tá certo? É o óxido de nitrogênio, NO2, óxido de nitrogênio, mais CO, monóxido de carbono, dando CO2, que é o dióxido de carbono, mais NO, tá certo? Então, ó, sabes que o reagente monóxido de carbono, é o CO, monóxido de carbono, não influi na velocidade da reação, mas o dióxido de nitrogênio, quando elevado ao quadrado, altera a velocidade. Sendo assim, marque a alternativa que fornece a equação da velocidade do processo. Lembrando, para você saber a velocidade da reação, basta você olhar para os reagentes. Quem são os reagentes? São as substâncias que estão antes da seta, né? Então, para você calcular a velocidade, basta você olhar para o NO2 e basta você olhar para o CO, que é o monóxido de carbono. Só que, olha uma coisa importante, ó. Vou ler aqui novamente o texto, onde está abaixo da equação. Ó. Sabes que o reagente monóxido de carbono não influi na velocidade da reação. Então, o próprio enunciado está afirmando que o monóxido de carbono não influencia. Ora, se quem influencia na velocidade são os reagentes, e você sabe que o CO, monóxido de carbono, não vai interferir na velocidade, então essa velocidade vai ser determinada apenas pelo NO2, tá certo? Então a resposta dessa questão seria o item A. Ó. Velocidade é igual a K vezes NO2 ao quadrado, tá certo? Por que é ao quadrado? Observe que no enunciado da questão fala o seguinte, ó. O dióxido de nitrogênio, quando é elevado ao quadrado, altera a velocidade. Então, para você responder uma questão dessa, basta você olhar para a própria pergunta, ó. Porque ele diz que o monóxido de carbono não interfere, mas o dióxido de nitrogênio, quando elevado ao quadrado, altera a velocidade. Ora, se ele mesmo está dizendo que o dióxido de nitrogênio elevado ao quadrado altera, então a resposta só pode ser velocidade é igual a constante K vezes concentração de NO2 ao quadrado. Quem deu a resposta da questão foi a própria pergunta, não foi isso? Aí você agora vai calcular, ó, a equação da velocidade. Ó. Lembrando que para calcular a equação da velocidade, basta você olhar para os reagentes, né? As substâncias que estão antes da seta. No caso, ó, o HCl, que é o ácido clorídrico. Então, como você vai calcular a velocidade? Ó? Velocidade é a constante K, tá certo? Vezes concentração de ácido clorídrico elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? Ó, se você voltar, ó, você vai perceber que você tinha o coeficiente 2, ó, 2HCl. Então, como seu coeficiente é 2, logicamente seu expoente vai ser 2, já que essa reação é uma reação elementar, tá certo? Então, pessoal, bom dia para vocês, fiquem com Deus, ó, qualquer dúvida, ó, podem me procurar, tá certo? Então, bom dia para vocês e até mais.